A eliminação do Grêmio na Copa do Brasil provoca consequências no anímico. Um Renato abalado e já criando teorias sobre as críticas. Os jogadores deram as caras e nós precisamos falar sobre os bastidores. Afinal de contas, é menos uma competição em 2024. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla KTO.com, onde a diversão acontece, vai na KTO, joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. Quem jogou no empate se deu bem lá na KTO, porque Grêmio e Corinthians empataram nos 90 minutos, um empate sonolento, um empate de jogo ruim, é importante falarmos isso, e o resumo desse empate, que resultou na eliminação nos pênaltis, você encontra no vídeo anterior aqui no canal. Depois do Diário, dá uma conferida, que é a nossa crítica a respeito da partida. Mas as consequências do resultado, nós vimos diretamente no vestiário, e é nítido na fala dos jogadores, é nítido no comportamento do Renato. O desânimo, a irritação e as justificativas foram colocadas para todos os presentes aqui no Couto Pereira e para você que acompanhou pelo outro lado do rádio, pelo YouTube. Ficou muito nítido, principalmente o incômodo do técnico Renato. E é um incômodo porque o Grêmio fez uma estratégia para vencer, ou pelo menos para chegar com condições de vencer. O Renato foi questionado sobre o cansaço apresentado por alguns jogadores, o Pavon, o Soteldo, porque durante o jogo, no segundo tempo, eles apresentaram um certo desgaste, pela falta de movimentação, pela falta de intensidade, a gente interpreta como desgaste. O Renato diz que não há motivo para falar sobre desgaste. Logo ele, que é um cara que fala muito sobre isso, até pela logística que o Grêmio tem adotado nesse período pós-enchente. Por quê? Porque o Grêmio fez uma estratégia no final de semana contra o Atlético Paranaense e preservou o time titular, preservou os atletas que aqui estiveram. Então, na cabeça do Renato, não foi por falta de descanso ou por excesso de cansaço que o Grêmio não rendeu. O Grêmio foi envolvido na estratégia do Corinthians. O Edenilson falou sobre isso na zona mista, porque na interpretação dele, Edenilson, o Grêmio acabou sendo envolvido e automaticamente não foi feliz. O Grêmio explorou a tentativa de ligação direta, não conseguiu achar espaço. O Grêmio tentou pelo meio-campo, não conseguiu achar espaço. E o Renato, ao longo de toda a entrevista coletiva, sobre os motivos pelos quais o Grêmio não conseguia atacar com qualidade, disse que não era o dia do Grêmio, de que o Corinthians foi competente e que o Grêmio não teve a mesma competência. Um treinador incomodado, que já criou uma tese, né? Ele automaticamente chega na entrevista com uma tese de que a crítica, o torcedor, enfim, quem falar da eliminação do Grêmio vai afirmar que o Grêmio perdeu ou deixou de se classificar porque não treina penalidades. O que não é verdade, a gente sempre fala aqui, o Grêmio treina, o Grêmio trabalha os pênaltis, e eu acho que ninguém vai justificar a eliminação por conta das penalidades em si. Evidentemente que os erros eles chamam a atenção, mas ninguém vai dizer que o Edenilson não treina pênaltis, que o Pavon não treina pênalti, que o Cristaldo não treina as cobranças de pênalti. Não é sobre isso, é sobre o momento, é sobre a batida. Mas o Renato fez este jogo de segurança, dizendo, ó, vão dizer que não passamos porque não fomos competentes nas penalidades, porque não treinamos. E na cabeça dele, falado pelo próprio técnico, se o Grêmio tivesse saído com a classificação, os elogios seriam, inclusive, passados para a exibição do 0-0, onde foi um jogo ruim, onde o Grêmio não conseguiu o resultado. O foco é tentar levantar a cabeça, é tentar olhar para frente. E o objetivo do Grêmio agora volta para o Campeonato Brasileiro, afinal de contas o Tricolor tem uma briga ainda na parte de baixo contra o próprio Corinthians. E o adversário do final de semana é a equipe do Cuiabá. O Grêmio vai ficar por aqui por hora, não volta para Porto Alegre por conta desse compromisso diante do Cuiabá. E aí o time vai passar por uma transformação, vai passar por uma nova fase de análises. Afinal de contas, semana que vem tem Libertadores da América e o Grêmio precisa virar a página para focar primeiro no Brasileirão e depois numa tentativa de classificação na Libertadores. Sobre a Libertadores, o Fluminense, adversário nas oitavas da competição internacional, também foi eliminado na noite da quarta-feira, acabou caindo para o Juventude no Maracanã. Grêmio e Fluminense farão na Libertadores um duelo de eliminados, né, na Copa do Brasil. São times que vivem uma fase, convenhamos, muito parecida neste momento de 2024. Ainda no vestiário, tá? É importante a gente colocar aqui. Alguns jogadores falaram. Reinaldo que perdeu pênalti,
o Reinaldo foi o cara que acertou o pênalti do Grêmio, né? Mas o Reinaldo, ele deu também a sua justificativa, acredita que o time jogou abaixo do esperado, mas foi aquele discurso muito padrão, que é preciso levantar a cabeça, focar no próximo compromisso, deixar para trás o que rolou. O melhor discurso foi do Edenilson. O Edenilson, ele chamou uma responsabilidade, utilizou palavras fortes, diz que não foi competente, que foi incompetente na cobrança, que vai rever algumas coisas, que vai rever a cobrança da própria penalidade em momentos decisivos, porque já errou em momentos decisivos, não com a camisa do Grêmio apenas, mas se a gente puxar no histórico, o Edenilson, ele já falhou em momentos decisivos no Internacional e ele quer bater um papo com o técnico Renato sobre isso antes de tomar qualquer decisão, ele que é um dos batedores. Por que bateu o Edenilson? Muitos podem perguntar, porque ele é um dos batedores. O Renato colocou os melhores batedores do Grêmio em campo. E essa é uma justificativa, inclusive, para a não utilização do Monsalve. Foi pauta na entrevista, o Monsalve ele não foi utilizado, ficou no banco como alternativa e o Renato disse, olha, não coloquei porque o Pavon, o Soteldo, o Diego Costa, Reinaldo, Edenilson são os batedores. Se eu tiro um deles, vocês iam falar que eu tirei um batedor oficial. Então, por isso, ele não mexeu e por isso ele também acabou não utilizando o Monsalve. E a justificativa fica a teu critério concordar, discordar, criticar ou elogiar, tá? Grêmio volta a campo no final de semana, agora com uma competição a menos e de olho na Libertadores. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Aqui no Couto Pereira, muita confusão com torcedores do Corinthians, tá? Tivemos registros de brigas nas entradas dos portões, dentro do estádio particularmente eu não vi nada e não escutei nenhum relato, mas a gente viu o espaço da torcida corintiana ser ampliado, a gente viu os infiltrados ganhar território por aqui, né? Eles praticamente ganharam mais um setor inteiro dentro da arquibancada, eles tiveram uma vantagem enorme nesse sentido, acabaram sendo beneficiados pelo que fizeram, mas não tem o que fazer, é o Couto Pereira, não é o estádio do Grêmio, enfim, é só para registrar e as imagens rodaram aí. A gente se vê, tchau, tchau.